diferentes palestras o senhor tem repetido a tese de que o Brasil está prestando contas ou pagando contas com sua história, com aquilo que não resolveu na sua memória, né? Então, acho que como começo de conversa, eu queria que o senhor desenvolvesse um pouco isso que você chama de prestar contas com um esqueleto da sua história e uma leitura, a partir disso, uma leitura da conjuntura atual, né, na política brasileira. Tá. Olha, mesmo do ponto de vista dos países latino-americanos, o Brasil é uma aberração completa, né, nesse sentido, porque países como a Argentina, países como Chile, vários outros países que tiveram experiências ditatoriais profundas, foram capazes de desenvolver um dever de memória, uma justiça de transição que liberou o Estado da estrutura herdada da ditadura, né, até certo ponto, e também deu um sinal muito claro à sociedade de quais seriam os limites daqui para frente, né, o que não seria aceito em hipótese alguma, né. O Brasil não fez nada disso. É o único país na América Latina que passou por ditadura onde não há nenhum torturador preso, sequer julgado, né. O resultado é muito concreto. Para você ver, por outro lado, também é o único país onde os casos de tortura eles aumentaram em relação aos casos de tortura da ditadura militar. Ou seja, tortura-se mais hoje do que na época da ditadura militar. O que não é difícil entender, afinal de contas, as polícias não foram depuradas em hipótese alguma. Então, essa prática ela ficou e ela se generalizou, né? Então, é um país que, na verdade, se organiza como uma espécie de necroestado, eu diria, né? Necroestado porque a questão fundamental da governabilidade do Brasil é como gerir os processos de desaparecimento, de extermínio, certo? E de tortura, né, que viraram práticas correntes. Mesmo durante os 30 anos da Nova República, muito pouco foi feito nesse sentido. Você tinha um Estado que tinha uma aparência democrática, o que era uma democracia para alguns setores, certo? Para algumas classes, e enquanto você tinha um necroestado, né, para a grande maioria da população, né? O que dá para entender, entre outras coisas, porque o Brasil precisa tanto, por exemplo, de uma polícia militar, né? Eu lembraria que a polícia militar é uma aberração do ponto de vista mundial. Raríssimos são os países que têm uma polícia militar. Ou os países que têm, normalmente, a polícia militar, ela tem uma função muito específica, que é o policiamento de quartéis e de áreas de fronteira, né? Não como no Brasil, onde ela tem um policiamento extensivo a toda a zona urbana, né? Então, isso diz muito a respeito do que aconteceu com o Brasil, quais foram os preços a pagar por essa impossibilidade crônica de elaborar sua própria violência. Na eleição, né, no processo eleitoral no passado, a gente se viu num contexto de defender a democracia, ou seja, a gente trouxe um pauta na agenda política, uma defesa da democracia, quase como uma coisa estranha, assim, um processo eleitoral está defendendo a democracia. Que leitura o senhor faz desse? Olha, eu teria muita coisa a dizer, mas talvez uma coisa interessante é, exatamente nesse momento, ou seja, na época, no final do processo eleitoral do ano passado, eu organizei, junto com vários alunos e outros professores da Universidade de São Paulo, grupos de trabalho que foram para a periferia, né? Brigar por convencimento, né? Fazer uma tática de convencimento para ver se a situação eleitoral podia ser um pouco diferente do que foi, né? Foi muito interessante o que eles disseram quando eles retornaram, que eles iam para essas áreas mais desfavorecidas da grande São Paulo, falando exatamente isso, ou seja, nós estamos numa situação na qual a democracia está em risco. Normalmente a resposta que eles ouviam era, bem, mas que democracia? Eu não tenho nem ideia do que você está falando, né? E acho que isso é um exemplo muito claro do que de fato aconteceu, né? O Brasil ele falhou redondamente, ele fracassou na sua tentativa de constituir uma democracia nos padrões mínimos mesmo, né? Assim,
Não estamos falando aqui de uma democracia direta, efetiva, com processos de autonomia e de soberania popular que misturam o poder constituinte e o poder destituinte, longe disso, né? Mas padrões mínimos de democracia liberal, né? Nem isso foi possível, né? Quer dizer, é importante entender muito claramente, a Nova República foi uma catástrofe histórica, foi a maior catástrofe histórica que o Brasil conhece, né? Era um momento de fazer cortes profundos em relação ao passado ditatorial, de liberar o espaço político de atores que tinham mostrado muito claramente o seu descomprometimento com questões mínimas ligadas ao respeito ao dissenso, certo? De fazer uma depuração completa nas Forças Armadas, afastando radicalmente todos esses setores que foram envolvidos diretamente em crimes contra a humanidade, em tortura, ocultação de cadáver, desaparecimento, assassinato, estupro, certo? Era um momento que você tinha forças sociais muito explícitas. E foram 30 anos, né? E em nenhum momento isso foi visto como realmente uma tarefa, certo? O que nós ouvíamos era outra coisa, o Brasil ele tinha encontrado um modelo de conciliação nacional, certo? Não seria necessário fazer todo esse tipo de trabalho, que seria traumático, seria revanchista, seria realmente um preço alto a pagar, e além do que, seria inútil. Não haveria por que tentar fazer isso, né? O resultado a gente vê muito claramente hoje. É um país latino-americano onde o risco de um golpe de Estado é um risco real, né? Um risco efetivo, né? Já é um Estado semi-militarizado, né? Quer dizer, já é um Estado completamente anômalo do ponto de vista da estrutura democrática, ou seja, um Estado que começa a trabalhar uma dimensão de negacionismo, né? Que é o prenúncio, sempre foi o prenúncio, certo? De momentos ainda mais sombrios, né? Agora, só para concluir, marcar um pouco nossos lugares de fala, como professores de universidades públicas, e curiosidade de reflexão você tem desenvolvido sobre a ameaça às universidades e também à ciência e tecnologia, com o desmonte de programas de pós-graduação, CNPq ameaçando cortar bolsas até dizendo que não vai pagar os bolsistas a partir de setembro, outubro, a ameaça de não nomeação dos reitores que não estiverem alinhados com o MEC é uma bagunça, um ministro completamente perdido, passando vergonha numa comissão de educação há 2 semanas atrás. E, além do mais, nós somos da área de humanidades, né? Você é professor de filosofia. Então, como você vê esse lugar da universidade nesse contexto aparentemente distópico, desse atual governo? Então, eu diria 2 coisas. A primeira delas é, eu espero pelo menos que isso demonstre à universidade quão covarde era o discurso de que a gente tinha perdido relevância. Na verdade, era uma covardia muito claramente funcional, entendeu? Porque era uma coisa mais ou menos assim, bem, a gente perdeu nossa relevância política, a gente não pode fazer jamais muita coisa, então deixa eu cuidar um pouco das minhas coisas, eu tenho a minha viagem para fazer para a Croácia, entendeu? Porque vai ter um colóquio lá daqui a um mês, eu quero ver se eu organizo melhor o meu paper. Assim, tudo bem, eu também não quero ter uma posição muito vanguardista, né? Então deixa os movimentos sociais fazendo o seu trabalho, a gente não vai ficar aqui fazendo dirigismo nessa altura do campeonato, entendeu? Então, mas eu vou depois fazer um paper sobre esses movimentos, vai na frente, eu vou atrás. Ou seja, eu acho que foi uma demissão absurda, de uma covardia que não faz jus ao que foi a classe intelectual brasileira, certo? Quão importante ela foi para a constituição do debate público, do espaço público. A gente está falando de um país que teve, sabe, José de Castro, Celso Furtado, Sérgio Bartiolana, Darcy Ribeiro, entre tantos outros, entendeu? Então, acho que isso demonstrou muito claramente quão falacioso é esse discurso. Ao contrário, os nossos inimigos sabem muito bem quão importantes nós somos, tanto que nós somos atacados todos os dias, a todo momento. Tanto que se você vai ver o discurso do senhor que ocupa o cargo de presidente da República hoje, vai ver de 70% do que ele fala diz respeito a nós. Respeito ao marxismo cultural, diz respeito à formação, diz respeito à deformação que eles querem implementar e todo esse tipo de coisa. Então, acho que isso, pelo menos, mostre que um dos setores
fundamentais da batalha vai se dar nos campi universitários. Certo? E é muito importante que a universidade compreenda isso de uma vez por todas. Se ela procurar tentar fazer uma prática de avestruz, entendeu? De enfiar a cabeça, que o avestruz nem faz isso, mas de toda forma, mas de enfiar a cabeça embaixo da terra e ver se passa de alguma forma, tentar fazer as coisas um pouco mais discretamente para ver se as coisas passam, isso simplesmente vai facilitar o trabalho de quem já tem muita clareza do que eles esperam fazer com a universidade. De fato, eles esperam destruir a universidade. Eles não têm um outro projeto de universidade, eles não vão conseguir criar um outro corpo acadêmico, universitário, intelectual, com coisa parecida. Esses 3 meses de Ministério da Educação foi a explicitação disso, quer dizer, não é que tinha um outro projeto, sabe? Não tinha projeto nenhum, não tinha nada. Não tinha assim, não, a gente está pensando, na verdade, em pegar todo o dinheiro, em aplicar em tal setor de tecnologia, qualquer coisa parecida. Na verdade, a ideia aqui é um corpo infeccioso, que infecta toda a sociedade, então é necessário extirpar o máximo possível. E é o que eles vão fazer. E até onde eles podem ir, isso depende muito, muito de nós, na verdade. Quer dizer, depende da resistência que eles vão encontrar, né? Mas todos os cenários estão abertos, inclusive um cenário turco, né? Como o Erdogan fez, de afastar 10 mil professores, certo? Eles vão tentar de tudo, isso é óbvio, porque talvez não tenha ficado claro para alguns, porque tiraram do horizonte que isso existiria, mas esse é de fato um governo que se vê no interior de uma batalha ideológica, certo? Ele não está fazendo cálculo, porque ele sabe, do ponto de vista mesmo dos interesses normais do capitalismo, uma política educacional como que eles estão tentando implementar é uma catástrofe. Imagina, por exemplo, falando como alguém que porventura acreditaria no sistema capitalista sem as suas promessas de empregabilidade. Então, se você tem um filho, você vai querer que seu filho vá ter um grau mínimo de concorrência para ocupar postos importantes dentro do sistema multinacional de produção. Não? Então ele vai lá, sai do Brasil, vai ocupar um lugar de uma empresa multinacional. Quer dizer, digamos que ele tenha sido formado no que eles estão tentando implementar aqui. Você percebe a catástrofe que ia acontecer? Qualquer empresa multinacional tem suas políticas de diversidade, tem suas políticas de respeito às minorias. É um topos liberal clássico. Né? O sujeito chega a ser a menor capacidade de sequer entender alguma coisa dessa natureza. Ou seja, mesmo do ponto de vista das estruturas normativas imanentes ao capitalismo tal como ele se dá hoje, dizer, o que eles estão tentando implementar é suicida, é completamente suicida. Mas esses são os momentos, quer dizer, quando, digamos assim, a ideologia se descola das exigências econômicas. É porque ela demonstra que ela existe. Ela de fato existe, entendeu? Então, isso significa que a gente está diante de algo que a gente nunca tinha visto. Nunca tinha visto mesmo. Nem na época da ditadura militar, porque a ditadura militar ela foi um sistema que claro, interviu na universidade, mas se você fizer a comparação com outros países, o nível de intervenção foi menor. Porque a ditadura era um pouco mais inteligente do que as outras, não é à toa que ela durou 20 anos, né? Porque ela foi uma das que mais duraram. Porque, afinal de contas, eles pensavam, não, primeiro não preciso desmantelar completamente, eu trabalho por medo, né? Não preciso exilar todos os professores, eu exilo 2. Todos os outros 20 que ficaram vão ficar completamente amedrontados, eles vão ficar paralisados. Né? Então, quer dizer, essa foi a lógica da ditadura militar. Só que dentro da ditadura militar tinha um núcleo que era esse núcleo que agora apareceu, que é o núcleo do porão da ditadura, que era o núcleo dos caras que colocaram a mão mesmo no processo de tortura, que sabe, para quem o Ustra é um herói. Esse que é um núcleo que perdeu na própria ditadura, entendeu? Na própria ditadura eles foram alijados. Né? Agora, esse núcleo voltou. É esse o núcleo que voltou. É um núcleo que realmente acreditava em tudo. Entendeu? Eles eram idiotas o suficiente para acreditar em tudo. Né? E eles agora estão no Planalto. Bom, a gente teria muito o que conversar, e tem uma palestra daqui a pouco. Uma última pergunta relacionada à possibilidade de resistência dentro desse contexto aparentemente histórico. Né? Você consegue visualizar de que forma você consegue pensar estratégias de resistência a isso? Olha, eu acredito que, pelo menos no caso brasileiro, o que acontece é outra coisa, na verdade.
o grau de energia de resistência é enorme, né? A força de revolta é enorme. O que nós não temos hoje é a capacidade de incorporar essa energia em um corpo, em um processo, em uma organização, porque os partidos que faziam esse papel, eles entraram em colapso junto com a Nova República, certo? As instituições que, de uma maneira ou de outra, os sindicatos e outros movimentos sociais que faziam um pouco esse papel, eles perderam do horizonte completamente a dimensão, digamos, primeiro, de implicação genérica das falas, né? A necessidade que você tem de criar espaços que são brutalmente e radicalmente comuns, né? Para que você consiga implicar o maior número possível, certo? E uma clara orientação de ruptura, porque ruptura não só com o governo atual, né? Porque não é só um problema de governo, certo? Mas é uma ruptura com o modelo econômico, o modelo político, o modelo social, que a sua maneira se vendeu como alguma coisa não problemática. Entendeu? Então, acho que cabe a esses processos, primeiro, saber recuperar sua radicalidade, para poder oferecer à população brasileira, certo? Uma outra forma de ruptura, que não essa ruptura que foi implementada, né? Porque ao menos uma coisa essa escolha nos mostra, que o povo brasileiro queria uma ruptura efetiva. Só que ele só achou em um lugar. Não tinha uma outra alternativa de ruptura, entendeu? Porque a esquerda tinha se transformado há muito tempo no Brasil no verdadeiro partido da ordem, né? É o partido que defende as instituições, é o partido que insiste no respeito à lei, certo? É o partido que fala, afinal de contas, na necessidade de negociação, de conciliação. Bem, no momento onde a população brasileira tinha percebido onde isso tinha nos levado, certo? No horizonte de impasse que tinha nos levado, era de fato suicida sustentar esse discurso. E não só foi o que foi sustentado, mas é o que se sustenta até agora. Então, enquanto a esquerda e outros setores não perceberem que dentro desse caminho não tem mais nada, a gente vai desperdiçar energia, né? Porque a sociedade brasileira, mais uma vez, não é uma sociedade em ebulição. Você pensa no que aconteceu nesses últimos 2 anos, certo? A quantidade de mobilização espontânea, certo? Que conseguiu levar até 100 mil pessoas na rua sem organização nenhuma por trás, certo? Movimentos onde você tinha 30 mulheres que, de repente, botam quase 1 milhão de pessoas na rua. Greve geral, que teve 35 milhões de pessoas paradas. Esses números são extremamente significativos. Ocupações, exatamente. As ocupações nas escolas. Só que eu dei um detalhe. O dia seguinte, o que acontece? Essa que seria uma questão importante pensar. Por que no dia seguinte não acontece nada?